Geladeiras, fogões, micro-ondas, freezers, lava-roupas. A chamada linha branca teve aumento de quase 23% nas vendas entre dezembro de 2011 e fevereiro de 2012 em relação ao mesmo período do ano anterior. Entre outros fatores, o resultado positivo deriva do aumento de poder aquisitivo de parte da população e da redução do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, implementado pelo Plano Brasil Maior em agosto do ano passado. Mas se por um lado empresários, varejistas e consumidores têm motivos para comemorar, por outro, no chão da fábrica, há motivos para preocupação. Centrais sindicais e trabalhadores alegam que grande parte dos componentes que integram os produtos da linha branca está sendo importada, o que enfraquece a indústria nacional do setor e ameaça empregos. Discutir formas de mobilização para consolidar ajustes em políticas públicas da indústria, exigindo contrapartidas sociais em troca das desonerações tributárias, é participar da construção de um país melhor e mais justo. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute o papel de sindicatos e trabalhadores no aperfeiçoamento das nossas políticas industriais. Para essa conversa, a gente tem o prazer de convidar Adi dos Santos Lima, que é o presidente da CUT aqui de São Paulo, Eric Silva, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos, e Rafael Serral, técnico do DIEESE CNM CUT. Muito bem-vindos. A região de São Carlos, no interior de São Paulo, o Eric está aqui, né? Foi palco recentemente de atos pela defesa da produção nacional e da manutenção de empregos no setor da linha branca, responsável por cerca de 120 mil empregos diretos e indiretos no país. Para começar, eu gostaria que vocês nos dessem um panorama da situação. O que está acontecendo? Em que proporção as peças importadas, o lucro das empresas entraram nessa linha de produção? Quais são as consequências dos movimentos que estão rolando nesse setor? Vou começar com o Eric, presidente do sindicato lá em São Carlos. Boa noite, Tuto. Nós percebemos ao longo das atividades do ano passado um aumento crescente do número de homologações, né, frente ao número de contratações que nós tínhamos informação. Homologações são demissões. Base, são demissões que são homologadas pelo sindicato, né? Além de ter informação sobre o número de pessoas que passaram, inclusive, por fora do sindicato na hora de homologar a demissão, que são as pessoas que passam pelo Ministério do Trabalho, né? E no debate diário dentro das fábricas. Na sequência disso, pedimos justamente ao DIEESE, né, conversando com os outros sindicatos, com a Federação dos Metalúrgicos, com a Confederação, com toda a assessoria do DIEESE, para conseguir enxergar isso. E acabamos concluindo que realmente havia e há uma tendência de perda de emprego no setor da linha branca. E estudando um pouco mais o caso, fundamentalmente, o entendimento nosso, né, consolidado pelo desenvolvimento dos números pelo DIEESE, de que essa perda de empregos, perda de postos de trabalho, se deu pelo avanço da importação, tanto de componentes como de produtos acabados, produtos prontos, né? Então, isso gerou uma consequência da discussão política, não é? Que acabou culminando para São Carlos com o ato do dia 9 de fevereiro, onde nós podemos concentrar cerca de 7 mil trabalhadores num ato pelo emprego na cidade, nunca visto na região, com uma pauta, foi discutida uma pauta, propostas para o setor, que reverter, né, que propõe, que permite ou pretende reverter essa tendência de perda de emprego e que converta isso em criação de emprego, dado inclusive a concessão de benefício de IPI e todas as medidas que o governo vem tomando para aumentar as vendas de produtos da linha branca, que não tem um exato reflexo na cadeia produtiva do setor. Adi, tomar essa última coisa que o Eric falou, é o seguinte, quer dizer, a redução de IPI, o Rafael me contava, quer dizer, a redução de IPI da linha branca não está ligada ao Plano Brasil Maior, né? Teve redução e desoneração no Plano Brasil Maior, a redução de IPI na linha branca foi um ato isolado já lá em 2008, houve uma vez e agora se renovou. A redução do IPI, ela não tinha que ter, e não teve, pelo menos do ponto de vista do compromisso, ainda que não tenha sido formal, mas compromisso de manutenção de empregos e mesmo de qualificação de empregos, essa não deveria ter sido a contrapartida dos empresários? Isso não está acontecendo? Tanto na linha branca quanto em outros setores? Bom, boa noite, Tuto. Boa noite, Eric. Cumprimentar o Rafael. Agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma vez no programa.
E olha, tudo, para nós a preocupação ela já vem de algum tempo, porque as medidas que o governo geralmente toma, como essas que estão sendo tomadas agora de prorrogação do IPI, na visão da CUT são medidas pontuais, né? A nossa discussão com o governo, com a sociedade, é sobre a política industrial que nós precisamos ter no Brasil. Ou seja, a gente precisa de medidas estruturais e não só... Estruturais. Nós não podemos, né, achar que o governo, prorrogando o IPI, dando incentivos fiscais, vai resolver um problema que nós temos, né, há muito tempo na nossa história, né? Desde que você pegar aí a época da Revolução, segunda Revolução Industrial no Brasil, ela já foi tardia. Então, quando nós aqui no Brasil estávamos discutindo reestruturação produtiva, os outros países já tinham feito essa reestruturação produtiva. O que vem acontecendo hoje no Brasil é que a conjuntura econômica, política no Brasil hoje, ela provoca o mundo inteiro por ter uma massa consumidora, principalmente de bens de consumo. Mercado interno forte. Mercado interno forte, né? Não só no Brasil, mas os países do BRICS, né? Tem um mercado consumidor, um consumo interno muito forte. Acontece que o Brasil, ele está... BRICS, para quem não sabe, são os países emergentes, as potências emergentes, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Achamos isso fundamental. Agora, o que tem acontecido nesses últimos dias são as medidas que o governo vem tomando de prorrogação do IPI. Acontece que essa medida, mesmo que ela esteja casada com uma manutenção do nível de emprego, para nós não é suficiente. Porque manutenção do nível de emprego, se você olhar o índice de rotatividade que tem no Brasil, dilui qualquer ganho que os trabalhadores têm, né, durante o período, até durante o período que o governo está dizendo aí, que tem 90 dias para a prorrogação com a manutenção do nível de emprego. Então, nós sabemos que é uma medida paliativa, uma medida que não vai resolver o problema dos trabalhadores da linha branca e nem dos trabalhadores da indústria de manufatura. Nós temos visto a entrada, a enxurrada de produtos importados que estão vindo com um índice de nacionalização muito pequeno, né? Isso para nós é um complicador. Nós temos ainda o juro mais alto do mundo, né? Embora há uma redução significativa. Há uma tendência de redução de juros. Né? O Banco Central tem diminuído os juros nos últimos meses, mas ainda é insuficiente. Então, o que nós precisamos do governo é que discuta com os trabalhadores medidas efetivas que nos dê garantia, né, da geração de emprego no Brasil. Nós não podemos continuar vendo a nossa sociedade consumir produtos, geladeira, fogão, freezer e outros produtos da linha branca, sabendo que o Brasil exporta laminados, por exemplo, exporta aço, e lá eles beneficiam esse aço e vendem os produtos para o Brasil. Nós precisamos beneficiar a matéria-prima no Brasil, ou seja, nós precisamos ter alta tecnologia. Fomentar nossa indústria de transformação. Né? Melhorar a nossa indústria de transformação para nós ganharmos não só na matéria-prima, nós precisamos ganhar na inteligência. Né? E esse é um debate que nós estamos fazendo dentro da Central Única dos Trabalhadores. Né? Porque a mão de obra qualificada para fazer esses produtos, Eric, não são mão de obra brasileira. Quem desenvolve o produto por exemplo, nós estamos falando da China, quem desenvolve o produto não é aqui no Brasil, é na China. Então, nós queremos que eles podem vender os produtos deles aqui, mas que desenvolver tecnologia, traga o desenvolvimento, que o desenvolvimento seja feito aqui no Brasil por mão de obra brasileira, porque nós temos capacitação tecnológica suficiente para desenvolver os produtos aqui. O que nós precisamos é que o governo exija isso dos fabricantes estrangeiros, né, que não nos dê só a mão de obra de montagem, né? Vamos virar meros apertadores de parafusos e a inteligência, a tecnologia fica na matriz. Então, essa é a questão da política industrial que nós precisamos aqui no Brasil, mais do que nunca, debater. Não queremos ser
anunciar, que não queremos ser chamados apenas para anunciar as medidas que estão sendo tomadas. Para receber as medidas, mas para ajudar a produzir as medidas. Exatamente. Quero colocar o Rafael na conversa. Rafael, como é que o Diese tem analisado essa situação? Que dados que vocês estão construindo que nos permitem, que nos ajudam a pensar essa situação? Sim. Da indústria nacional, no caso a linha branca, mas em sentido geral também. Bom, boa noite, Tuto, Eric e Adi. Acho que a gente já tratou de pontos importantes na nossa conversa e eu acho que o contexto macroeconômico traz algumas dificuldades para a questão da produção nacional, né? Então a gente vê o câmbio... Internacional, inclusive. Internacional, tá. Sim. O câmbio, o real valorizado, num valor muito próximo do dólar, favorecia a importação de produtos. O Adi estava falando aqui da importação de partes e produtos acabados. Na linha branca, o que a gente vê os produtos da linha branca com maior valor agregado, as geladeiras com conteúdo tecnológico, aquelas coisas que a gente vê um pouco diferentes do padrão de consumo nacional, as lavadoras inteligentes e outras tantos equipamentos, vem tudo de fora. No Brasil não se tem produção desses equipamentos hoje. Então, quer dizer, tem produção de todos esses eletrodomésticos, mas só num estágio tecnológico inferior. Inferior, naquilo que a gente poderia considerar mais básico. Exato. Então, o debate que a gente tem feito, junto com esse movimento de São Carlos, e que a gente vê também em Joinville, outros polos da linha branca nacional, que é o seguinte: a gente tem que aproveitar o momento histórico bom que o país passa, de crescimento econômico, da elaboração de uma nova política industrial, para se exigir nacionalização da produção, desenvolvimento tecnológico dos produtos que são oferecidos aqui e não uma mera redução do IPI sem contrapartida alguma. Porque emprego, por exemplo, não se cria naturalmente. A gente sabe que no país não é assim. E relacionando também um pouco com o que o Adi disse, a gente tem uma outra medida de redução do IPI recente, que é a dos automóveis, né, que primeiro um aumento, depois uma redução, mas mexe na questão tributária dos automóveis, que relaciona com nacionalização da produção, desenvolvimento dos produtos em território nacional. Ou seja, cria uma série de contrapartidas. O governo aponta com desoneração, mas pede contrapartida. Exato. No caso da linha branca, isso não houve. Não houve, apesar de que o governo disse que vai dar a manutenção do nível de emprego, para nós isso é insuficiente. É insuficiente. Essa contrapartida é pouco. Sem contar que nós, em dezembro, janeiro e fevereiro, a indústria de manufatura perdeu 195 mil empregos, né? Em função dessa política de importação, em função do câmbio, né? E nós não podemos continuar assistindo, né, essas medidas. E a linha branca, né, vai no mesmo movimento. Apesar de, na indústria de transformação se perde emprego, e na linha branca, mesmo com a redução do IPI, também se perde emprego. Ou seja, então isso não pode acontecer. Você tem apoio governamental para uma área e ainda assim estão perdendo emprego nessa área. Eric estava contando, por exemplo, de que há greves em indústrias na linha branca na região de São Carlos, por conta de uma perda acentuada de empregos na região? Nós tivemos no ano passado paralisações, tivemos a luta em outros setores, mas toda essa questão a respeito da produção da linha branca que o Adi tocou e que o Rafael também colocou, por exemplo, sobre a inteligência da produção da linha branca, sobre onde é que são desenvolvidos os produtos, principalmente os produtos de maior conteúdo tecnológico. Nós passamos por um grande processo que eu tenho relembrado, né? Toda a produção de geladeira, por exemplo, lavadora, fogão no Brasil, era produzida nacionalmente, inclusive o desenvolvimento. Um era do lado do sindicato, era a Brastemp, enorme, todo mundo acompanha muito de perto o processo de final da fábrica, né? A indústria em São Carlos, por exemplo, era indústria absolutamente nacional, era de capital nacional, né? Era Pereira Lopes, depois Clímax, foi vendido para uma outra empresa nacional, que foi a Prosdóximo, e depois para um conglomerado internacional, multinacional, que é a Electrolux. E o restante da produção nacional está quase todo na mão de empresas internacionais, quando nós desenvolvemos tudo no Brasil.
Então, esse processo de perda que deve ter se dado ao longo da década de 90, né, ou antes disso, a Brastemp talvez, né, Di? Acontece que na Brastemp ela aproveitou uma guerra fiscal que existia na época. Foi para Rio Claro. Foi para Rio Claro, interior de São Paulo, foi para o estado do Paraná. Foi para Joinville, Santa Catarina. Santa Catarina, mas porque o governo, na época, o governo federal, ele deixava livre para que os governos estaduais e municipais pudessem incentivar essa guerra fiscal. E a Brastemp, ela saiu nessa condição, porque recebeu de graça mão de obra treinada pelo Senai, ela recebeu incentivos do governo estadual no que tange a espaço físico para construir terreno, a fábrica, enfim. terreno, durante não sei quantos anos de isenção de ICMS. Então, aquela guerra fiscal, ela beneficiava determinadas empresas, mas estava aqui dentro do território nacional. Então, o que nós estamos agora é sendo atacado por uma outra guerra, a guerra dos importados, né? Que para nós ela é tão prejudicial quanto a outra. Porém, essa é mais perversa, porque a nossa possibilidade de atuar nela porque ela não gera emprego aqui no Brasil, ela gera emprego fora. Segundo, que essa questão ela importa nossos empregos. Né? Além de importar os nossos empregos, ela não produz nenhuma tecnologia aqui no nosso país. Né? Então, o Brasil não pode correr o risco de ser um mero montador de veículos, de produtos eletroeletrônicos, manufaturados, eletrodomésticos, enfim, então... e assim por diante. Eu preciso fazer um rápido intervalo e a gente já volta.